Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês, né, sobre o Pedro, né? Quem me acompanha viu que eu compartilhei agora, né? Ele cantando. E o Pedro, ele vai fazer 4 anos no próximo mês. E ele não sabe falar, vocês vão ver com meus bichinhos. Ele não sabe falar direito, sabe? Ele, assim, a gente consegue entender algumas coisas porque a gente convive com ele, né? Então a gente pergunta se é isso, se é aquilo, se é aquilo. Aí quando ele confirma que é, então a gente na segunda vez já consegue entender, né, o que ele quer, por mais que ele fale errado. E assim, os primeiros sintomas que eu vi no Pedro era bebezinho, sobre o comportamento dele, né? Ele chorava muito, o Pedro chorava muito, sem necessidade, a gente não conseguia acalmar ele, sabe? O Pedro, ele não dava gargalhada. Você podia fazer palhaçada, cosquinha nele, o máximo que ele ia rir pra você era trancar a boca e fazia assim, ele não fazia hahaha, igual uma criança faz, né? E ele veio aprender a dar gargalhada, acho que ele já tinha 1 ano e alguma coisa, quando ele veio dar gargalhada. Ele também, gente, peraí, a mãe tá gravando. Ele também não segurava uma mamadeira, né? Ele veio segurar a mamadeira. Ele tomou, se não me engano, mamadeira acho que até 1 ano e alguma coisa, quase 2. E ele não segurava a mamadeira. Deixa eu ver, acho que com 7 meses, acho que uma criança rápida pra segurar a mamadeira, né? E ele não segurava. A gente botava no travesseiro, assim, o pano debaixo da mão dele pra ele poder segurar. Ele também veio falar mamãe. Ele já tinha 1 ano quando ele falava mamãe. E não era mamãe, era mamã. E ele não dizia outras coisas. Ele falava, todo mundo ele chamava de mamãe, né? Quando ele aprendeu a falar papai, eu acho que ele já tinha uns 2 anos, por aí. Aí foi que ele começou a falar, né? Todas as palavras. Papai, vovó, tia, né? Ele já tinha 1 ano e pouco. Só que assim, a gente não consegue lembrar, porque o Pedro sempre foi pequenininho. Então, como ele não falava, pra gente... Ele era novo ainda, né? Pra gente, ele não tinha a idade que ele tem, né? Tanto que ele tem 4 anos, mas quem vê ele pensa que ele tem menos, porque ele não aparenta tanto no tamanho, tanto como ele não fala, né? E eu começava a ver, assim, eu lembrava, assim, as coisas do Luan, né? O Luan com 1 ano, gente, 11 meses, o Luan falava mamãe, falava papai, vovó. Antes disso, né? Só com 11 meses ele falava tudo, né? Com 1 ano o Luan já falava quase uma frase, né? Mamãe, água, né? E com 2 anos o Luan falava tudo. Tudo, o Luan falava tudo, a gente entendia tudo que ele falava, né? Aí algumas coisas novas que a gente ficava decifrando, né? Eu me lembro que uma vez ele foi falar Capitão América e a gente não entendia, que ele dizia Pichameta. Até que um dia minha irmã foi meu cunhado que conseguiu decifrar o que ele tava dizendo. E eu ficava lembrando da diferença, né? Do Luan com ele, no comportamento, na fala. E eu dizia, o Pedro, ele não é uma criança normal. Todo mundo dizia que eu tava colocando doença nele, né? Mas não era, gente, porque eu notava que ele não era igual ao Luan, não falava igual ao Luan. E eu notava assim, também com o meu sobrinho, né? O Enzo, ele tem a idade do Pedro, só que ele é fevereiro, Pedro de agosto. E ele já falava muita coisa e o Pedro nada, né? Aí assim, em negócio de andar, o Pedro andou rápido, né? Isso tudo ele andou rápido, ele desarmou rápido. Mas sobre a fala e o comportamento dele foi mais demorado. Ele andou com 10 meses, se não me engano. O Pedro, ele não engateou, não. Ele logo andou. Acho que ele engateou 1 semana e andou. Ele logo andou. Ele não engateava como outras crianças. Se eu colocasse o Pedro em cima de uma cadeira de plástico, essas grandes, né? Só uma, ele ficava lá até eu tirar ele. Ele não saía. Ele não conseguia descer e nem conseguia subir. Isso com 2 anos. Ele não conseguia subir nem conseguia descer. Tanto que eu fazia tudo e o Pedro, ele não me atrapalhava. O Pedro, eu não vou dizer que eu falei, o Pedro me deu trabalho. Não, eu conseguia fazer tudo, o Pedro não me perturbava. Outra coisa que eu achava estranho no comportamento dele é que ele não procurava os brinquedos dele pra brincar. Ele brincava com o lixo que ficava embaixo da pia. Ele brincava com as coisas do armário. Eu sentava ele lá perto do armário, né, que era perto da pia, pra me lavar as coisas. E ele abria a porta e brincava com as panelas. Mas ele não se interessava muito em brincar com os brinquedos dele, né? Isso eu vou lembrando porque eu vou pesquisando, gente, vou notando e vou lembrando o que o Pedro fazia, né? Não consigo lembrar tudo.
Aí eu comecei a procurar fonoaudiólogo, pro Pedro ele tinha 1 ano e 11 meses, né? Aí a enfermeira disse pra mim que com 3 meses na escola, na creche, ele não falasse, era caso de fonoaudiólogo. Quando fez os 3 meses, né? Ou foi 2 meses, não foi assim. Ele foi em março. Ele não falou, né? Não desarnou. Aí eu fui procurar fonoaudiólogo, mas foi no tempo da pandemia, parou tudo, né? No ano seguinte eu fui de novo, né? E também tava na pandemia, né? Aí eu descobri que ele tinha uma má formação na úvula, né? O pé da úvula do Pedro. Pra quem não sabe, a úvula é aquele beringueirozinho que a gente tem dentro da garganta, né? Entendeu? Lá atrás. Dele é pequenininho. Não se formou, né? Foi o tempo que eu fui de novo procurar o fonoaudiólogo, procurar um médico, mas tudo tava parado, né, gente? Então eu consegui consulta pra ele no final do ano passado, em novembro pra dezembro, eu comecei as consultas com ele, né? Só que eu levei ele pro pediatra e fui falar o comportamento dele, eu gravei cenas dele brincando, que eu nunca tinha notado ele brincando, isso ele já tava com 3 anos. No final do ano passado, já tava com 3 anos. E eu notei que ele não brinca com carrinho, né, gente? Ele não brinca com carrinho assim, ó. Não brinca, ele brinca com o pneu. Ele vira e brinca com o pneu. Ele até faz ainda assim, ó. Ele faz, mas ele olha pro carrinho, vira e começa a rodar o pneu. E fica distraído olhando pra outra coisa, assim, ó. Ele não brinca, entendeu? Ele não puxa. Esse aí eu peguei e gravei, eu tenho até hoje no celular e mostrei a ele. Ele disse que isso não queria dizer que o Pedro é autista, né? E eu falava sempre que o Pedro demorava a falar. Eu não queria que o Pedro fosse autista. Lógico que eu vou dizer, procurei, perturbei o médico até o médico dizer que ele era autista. Não, mas eu notava o comportamento dele. E notei mais ainda quando a Bárbara nasceu, porque a Bárbara teve os mesmos que o Luan, o mesmo comportamento que o Luan, e o Pedro não. A Bárbara tem 2 anos, e com 1 ano a Bárbara já falava papai direito, falava mamãe direito. Ela não falava mamãe, papai, ela falava papai e mamãe direito. E o Pedro não. A Bárbara, ela já fala muita coisa, ela tem 2 anos e fala muita coisa, o Pedro não, entendeu? O Pedro, ele tem medo do escuro. Vai lá, no banheiro. O Pedro, ele tem medo do escuro. Aqui a gente tem que deixar a luz do banheiro 24 horas acesa. E a gente não apaga. Porque se apagar, ele faz na roupa. Então a gente tem que deixar pra ele poder ir só. De primeiro, ainda esse ano, no começo do ano, ele não ia pro banheiro só. A gente tinha que olhar ele, né? Aí ele aprendeu a ir pro banheiro só, mas ele não vai no escuro. Se tiver escuro, ele não vai, né? Ó, uma das coisas, eu fecho a porta da sala e vou pro quarto e deixo a televisão ligada e ele assistindo. Acendo a luz e tudo. Ele não fica, ele vai pro quarto, porque ele tem medo de ficar só num ambiente. Ele não vai, de jeito nenhum. Ele tem medo das pessoas, ele não... é dele. Ele não consegue se enturmar com uma criança direito e com ninguém, não uma pessoa, né? E assim, na escola ele já tá aprendendo, mas porque já tá com mais tempo, né? Então eles têm um amiguinho dele. Como é o nome dos teus amiguinhos da escola, Pedro? Saulo e Samuel. Saulo, diz. Saulo, Felipe e o Samuel. Ó, ele não fala, ele diz Saulo, Ipe e Moel. Que é Saulo, Felipe e Samuel, ele já tem 4 anos. E os amiguinhos da creche dele, tudo fala com ele. Outra coisa, só tem 2 amiguinhos que ele fala na rua, se ele vê. Que é o Felipe e o Samuel. O Felipe vê ele e grita, ó o Pedro, Arthur, Pedro, Arthur. Aí ele vai, oi. Ele diz, oi. Ou então, ó o Ipe. Mas ele não brinca com eles na rua. Na escola eu acho que brinca, né? Mas na rua não. As meninas, né? As outras meninazinhas da sala, vê ele e diz, né? Esses dias eu passei por uma meninazinha e ela falou, ó, o Pedro Arthur. Aí eu disse, ó, Pedro, tua amiguinha, fala com ela. Ele não falou. Ele só dá oi na rua pro Felipe e pro Samuel. Nem o Saulo. Se falar com ele não dá. E, assim, em casa também eu noto o comportamento do Pedro. Eu tô compartilhando isso aqui, gente, assim, porque tem gente que me perguntou quando eu postei que ele era autista, né? Me perguntou os comportamentos. Muita gente me perguntou, né? E eu fui explicando algumas coisas que eu não tava no Pedro, porque eu não entendo ainda sobre o autismo. Eu tenho que estudar. A pessoa me explica uma coisa, entendeu? O vídeo sai no outro. Eu não consigo entender, entendeu? Eu não consigo entender o autismo. Eu não sei ainda. Então eu tô compartilhando aqui, assim, os comportamentos dele pra vocês verem, entendeu? Vocês notarem aí na casa de vocês, como é o filho de vocês.
Aí sim, o pediatra disse pra mim que ele não era autista, era o tempo dele. Só que eu já tinha ouvido que não acreditasse nisso, que a criança tem seu tempo, né? Toda criança tem o seu tempo, mas assim como o Pedro atrasado, não. E nem toda criança é igual, mas tem a idade da criança falar, né? E eu peguei, fui atrás, não acreditei não, fiquei morrendo de ódio quando eu saí da sala com o médico disse isso. Eu fiquei, esse médico aí, ela sabe de nada. Aí a minha prima, que ela tem filho autista, ela conseguiu consulta no psicólogo pra mim e psiquiatra. E todos os médicos diziam também, o Pedro tem uma coisa que ele é muito agressivo. Eu dizia que ele era agressivo e ninguém acreditava, nenhum médico acreditava, né, que ele era agressivo. Porque olha pro Pedro e o Pedro calmo. Você olhar pro Pedro, você vê o Pedro assim, ó. Mas ninguém acredita que ele é, né, por ser calmo assim, ó. Só que, gente, o Pedro, ele é agressivo. Ele é agressivo. Ele me bate, ele bate nos meninos, né? Tem hora que eu dou uma mãozada nele, eu não vou mentir, porque ele tem que entender que ele não pode me bater. E falando, ele não consegue entender. Eu me abaixo, eu olho no olho dele, falo com ele. Às vezes ele entende, às vezes ele não entende. Ele, esse último dia, ele tá tão agressivo que eu me abaixo pra falar com ele, pego nas duas mãos dele pra parar de me bater. Ele tem tanta força que eu segurando, ele vai simplesmente dar um murro na minha cara. Né? Lógico que não é aquele murro de ficar inchado, doendo, não. Mas ele é bem agressivo. E eu dizia e não acreditava. Na consulta com o psicólogo, ele queria sair da sala, né? Não tinha nada, não tinha brinquedo, nada na sala. Aí ele queria sair da sala. Aí eu disse, não, Pedro, nós não vamos agora, espera. Ele simplesmente veio e me deu um burro no queixo. Na frente da médica. E a médica pegou, nesse momento ela parou de conversar comigo e ficou observando ele. Aí ela disse, você pode falar, eu tô lhe ouvindo. Aí eu comecei a dizer, né, sobre o comportamento dele. Aí o Pedro disse, chamou, não, Pedro, ele chamou, né, bora, né. Aí eu disse, não, Pedro, espera. Aí foi, ele me deu um murro na barriga. Ele me dá muito murro na barriga. Aí foi que depois daí ela já tinha anotou esse comportamento dele e me liberou, né. Aí eu fui consulta com o psiquiatra disse que só no fato dele não falar uma frase, ele ser atrasado na fala, por mais que ele tenha deficiência na úvula, mas era pra ele falar, ele já é um sintoma do autismo, né? Ele disse pra mim que ele era autista, né? E lá ele não perguntou sobre tudo dele, porque eu já tinha falado pra psicóloga, e lá ele disse, eu não vou lhe perguntar desde quando ele nasceu, porque aqui tem anotado. Você já falou com o psicólogo, aqui tem tudo que, desde o começo, né, que eu já tinha falado. E é isso, gente. A criança autista, ela vai ser diferente no comportamento, ela não vai se turmar com o outro. Muitas não falam, não verbal, como o Pedro, né, que vai fazer 4 anos, não fala. Muitas falam, outras são agressivas, né. Tem muitos autistas que a gente vê que é aquele que a gente olha e vê que já é, né. Tem outros que não. Que é o que o pessoal diz que é leve, né, mas ele é autista, gente, né. E deixa eu ver o que eu comento com vocês. Gente, já sei que o caso dele, da agressividade, ele vai ter que tomar remédio, mas eu não quero. Eu quero que ele seja acompanhado por mais especialista para poder controlar, né? Não precisar de remédio para ele. Eu acho que a pessoa não tem vida, gente, né? Com remédio. E assim, se você souber alguma coisa que assistir esse vídeo, souber alguma coisa que me explique sobre o autismo em letras de pobre, você me explica, porque o pessoal me explica é sobre a medicina, assim, né? Igual um médico fala, eu não consigo entender, gente. Eu vou pra consulta dele e é pouca coisa que eu consigo entender o que o médico fala. Eu acho errado, eu acho que era pra ele falar na língua da gente, certo? Que estudou pra falar bem, né? Mas era pra ele falar na língua da gente, pra gente conseguir entender, né? Então, não consigo entender. Como direitos do Pedro. Eu não sei o que o Pedro tem direito ainda. Porque eu não sei. Eu não consigo entender, entendeu? Já vi que postaram os direitos dos autistas, mas eu não sei se é todos os autistas. Inclusive, eu não sei o grau do Pedro. Eu acho que o Pedro é o 2, né? Eu vi que me falaram uma vez que o autista... Falaram, não, pesquisei, daí vi. Que o autista verbal é o grau 1, né? Que sabe falar desde 2 anos, 1 ano, sabe falar tudo. Aí eu fiquei assim, então o Pedro deve ser o 2, porque ele não sabe falar, né? Deixa eu ver outras coisas, gente. Gente, é tanta coisa que o Pedro... Ah, sim. Uma das coisas, né? Disse que a criança não tem coordenação motora, né? Nas mãos, né? O Pedro, isso aí eu acho que eu consigo ver que ele tem. Mas, assim, esses dias eu fui na casa da minha sogra e a minha cunhada, o filho dela ganhou um carrinho. E o pai dele colocou um cordão no carrinho.
pra puxar. E eu sempre fico observando muito essas coisas do Pedro. O Pedro, ele puxou o carrinho, né? E o carrinho virava. E ele olhava, via que o carrinho virava. E em nenhum momento ele ia lá desvirar o carrinho. Ele continuava arrastando o carrinho ao contrário, né? Aí eu dizia, Pedro, não é assim, tu vai arranhar o carrinho. É assim, com o pneu no chão. Aí ele dizia só, eu é. Aí ele continuava puxando o carrinho e o carrinho virava. E ele continuava com o carrinho virado. Aí foi que eu tomei o carrinho porque o carrinho era novo e não era dele, né? Ele ia arranhar o carrinho todinho. E ele... Gente, eu também tô notando que eu tinha lido que... Eu já tinha notado que o Pedro tem prazer em ver a dor do outro, né? E eu peguei e comecei a pesquisar e vi que tem autista que ele tem prazer em ver a dor do outro, eu tinha visto, né? Não é com essas letras, gente, mas eu tô falando com entendimento, eu entendi com a letra de via de pobre, né? E, gente, ele tá às vezes na rede, sentado, assistindo. E a Bárbara tá no outro lado, assistindo, o Luan também. E simplesmente ele se levanta, vem dar uma mãozada nos pinhaços da Bárbara, ou dá uma mãozada na cara do Luan, e sai rindo e começa a bater palma. Ele não ri direito ainda, ele faz e bate palma e começa a rir. E sai, fica feliz. E quando o menino diz ai, né? Às vezes o Luan já se acostumou, então o Luan às vezes nem liga, né? Ele vai, bate no Luan, o Luan não diz nada. Aí ele vê que o Luan não diz nada, ele volta, procura outra coisa que faça dor, bate no Luan, é que o Luan chora ou diz, ai, mano, o Pedro me bateu, ele sai rindo. Ele gosta de ver a dor. Às vezes a gente tá aqui também sem fazer nada, simplesmente ele vem, dá um murro, dá uma tapa, eu pego uma chinela, uma rebola e ri. É dele. Aí a gente briga com ele e ele ri da nossa cara. Entendeu? É como se fosse certo pra ele fazer isso. Aí minha prima tinha até falado que esses dias ele deu um show lá na quadra. Eu tava na quadra, ali na praça, aqui na Parque mesmo. E ele deu um show. Ele simplesmente, ele apontou pra minha comida, pro prato que eu tava e com o prato dele. Eu pensava que ele não queria mais, porque já tava acabando a comida. Eu peguei e misturei, né? Aí pegou, ele começou a chorar. Eu peguei e perguntei se ele queria todo. Eu dei a ele não queria. Ele queria no prato dele, ele não queria que eu tivesse feito aquilo. A mãe pegou o prato e a gente coloquei uma comida de volta dele no prato. Aí deu a ele não quis. Ele ficou com o prato segurando, mas ele não quis mais comer. Aí pegou, ele com raiva jogou a comida, que caiu quase toda em cima dele. Eu consegui salvar metade ainda, né? Que a dele já tava acabando, eu botei o da Bárbara pra ele. Eu consegui salvar metade da comida e colocar no prato de volta. Aí ele começou a chorar e me bater. Aí teve uma hora que eu peguei e falei, para. Aí ele foi pro canto. Ainda não, quando eu falo para, eu não falo só para, porque ele não para mais. Eu tenho que pegar ele, sacudir, para. Aí ele foi pro canto, começou a chorar baixinho e parou. E eu comendo. Aí ele veio pra mim. Ele veio pra mim frio, gente. Frio mesmo. Ele veio, olhou pra mim e disse, me dá. Assim, me dá. Aí o que, Pedro? Teu tumê. Ele não fala seu comer, né? Ele fala teu tumê. Aí eu, pra quê? Tu quer comer? Ele, não, me dá. Aí tu vai fazer o quê? Ele, me dá. Aí eu falei, tu quer rebolar meu comer? Ah, não. Aí antes eu peguei e fiz assim que eu ia dar. E ele puxou com força. Como eu vi que ele ia rebolar, eu tomei. Aí eu perguntei, Pedro, tu quer rebolar o meu comer? Ele, é. E eu, por quê? É. Me dá. Aí eu disse, Pedro, olhei pra ele, eu não vou dar. Olha pra mim. Aí ele olhou pra mim, eu não vou dar. Quando eu disse isso, ele já pegou a mão pra querer dar na minha cara, mas eu levantei e pronto. E começou a me bater. E eu com medo. Todo mundo olhando. Lógico que todo mundo diz coisa feia. O menino que não sabe, né, gente? Que ele tem coisa feia, a mãe deixando me bater nela, mas eu não consigo controlar mais. Ele não obedece mais os nossos comandos. E isso é dele. Ele não aceita não, entendeu? Ele não aceita não. E ele começou a me bater. Tem uma hora que eu peguei conta de comer. Eu peguei ele, briguei com ele, sacudi ele, botei ele no canto. E ele continuou a fazer birra, né? Aí quando ele se acalmou, eu botei ele no braço e pronto, aí fiquei lá. E é do nada, ele fica com raiva, quer bater na gente, e do nada ele para e começa a brincar, normal. E a gente não consegue mais controlar ele. Se a gente ameaçar de pé, ele chora, vem e começa tudo de novo. Porque a mentalidade dele não é igual dos outros, né, gente? Não é igual a criança normal, que entende. A gente vai, fala firme, entende. E muitas fazem porque você vergonha isso, porque quer. O Pedro não. O Pedro, ele
não entende, pra ele é normal fazer aquilo. Ele esquece, é como se ele esquecesse a briga, como se ele esquecesse, se a gente bater nele, é como se ele esquecesse, entendeu? Então, assim, eu confesso que antes, sabe, eu batia nele ainda, porque ele tinha que entender, né? Agora, eu não bato mais nele e eu vejo que se eu dar uma murrada na mão dele assim, não resolve. E outra, o Pedro, quando ele vai batendo na Bárbara, ele dá com toda a força, murro, ele não dá só de tapa, ele dá de murro, ele dá no que ele encontrar. A Bárbara chora e vai descontar, que a Bárbara vai descontar, né? A Bárbara vai descontar a mãozada nele. Ela dá uma mãozadinha nele, é um motivo de escândalo, como se ela tivesse batido com outra coisa, entendeu? E ele inventa história. Coisas que não aconteceram, ele diz que acontecer, ele mente, né? Ele bate nos meninos e chega pra mim e diz que os meninos bateu nele. Chorando, ele chega e diz que os meninos bateu nele. Ele também fala sozinho, né? Muitas vezes eu já peguei ele. Ele prefere não brincar com os meninos, prefere brincar sozinho, conversa sozinho. E quando ele chama os meninos pra brincar, ele quer que os meninos não mexam no que ele tá brincando. E ele quer que os meninos brinquem do jeito dele. É os meninos longe dele, ele com o brinquedo. E os meninos só falando o que ele manda falar. Se os meninos pegar no brinquedo é motivo de grito e motivo dos meninos apanhar. Ele não aceita do jeito dele. Tanto que a gente não deixa muito a Bárbara brincar com ele. Quando a Bíblia chama a Bárbara pra brincar, assim, com brinquedo, a gente diz, não, ela não vai não quer não. Ele começa a chorar. Porque ele quer que ela brinque e começa a chorar. Agora, quando é de correr, quando eles chamam pra cá as coisas, se esconde, que eles não entendem, né? A gente dá deixa, mas aí a gente vê que ele se estressa, já vai querer bater nela, a gente já briga. A gente não deixa muito, porque ele já tem força. E ela já... De primeira, ela não chorava como a dele, porque não tinha força. Agora ela já chora, porque dói, gente, dói. O Luan chora. O Luan, ele já entende. Então a gente diz, quando ele chama pra brincar, Luan, tu vai. Mas quando tu vê que ele já tá começando a se estressar, querer te bater, tu sai. Né? Não bate nele, tu sai. E já teve um dia que eu cheguei, ele tava enforcando o Luan, querendo matar o Luan, com raiva do Luan. E pra mim tirar ele de cima do Luan e tirar a mão dele do pescoço do Luan foi osso. Sem mentira nenhuma. E ele procura o que mais faz dor. Se ele vê o armador que tem ali fora, eu coloco o lixo empilhado, se ele vê esse armador no chão, ele pega e já quer bater no menino, se o menino fazer nada com ele. Ele procura a faca, né? Eu escondo a faca no armário, ele não tem mais acesso. Se tiver no chão, eu vou lá pegar, porque ele procura uma faca pra bater nos meninos, pra furar os meninos, entendeu? Ele é assim, gente. E o médico não passa remédio. Eu não queria que passasse agora, não, porque eu acho que tá controlando. Então a gente fica muito de olho nele. E uma coisa que o médico perguntou se ele ficava na televisão com a boca aberta, assistindo televisão, e ele fica. Vendo? E eu tô compartilhando isso aqui porque eu acho que muita gente fala pra mim que o Pedro não é autista. Eu acho gente ignorante porque não entende. Porque só quem sabe o comportamento do seu filho é os pais que tá com ele, né? O Pedro na rua, ele não vai fazer muito, ele não faz muito o que ele faz em casa, dificilmente. O Pedro na rua, ele fica com medo, ele fica calado, né? Às vezes ele fica com medo, às vezes ele fica calado. Muitas vezes ele é calado, ele é comportado, quando ele é comportado. Ele fica na dele. Mas em casa não é assim, não é sempre na rua que ele é assim, né? Então, quando o pessoal vê ele na rua batendo em mim, eu tentando segurar sem bater nele, o pessoal vão dizer que eu sou a mãe desnaturada, que eu não tenho moral, que eu deixo o menino bater, quando ele crescer eu vou apanhar mais ainda. Eu sei que eu vou, se ele não tomar remédio, eu sei que ele vai me bater mais ainda quando crescer, porque ele é agressivo, né? Mas se eu bater, uma pessoa souber que ele é autista, se eu bater, vão dizer que vai querer me denunciar, né, que eu tô fazendo errado, isso, aquilo, outro. Então, sempre vai ter alguém pra criticar. E outra coisa, sempre vai ter alguém pra dizer que o seu filho não tem nada. E a gente, mãe, conhece. A gente tá com a criança dia a dia, então a gente conhece. Principalmente quando a gente tem outros filhos, a gente vê a diferença. Então, gente, você procure. Se você acha que o seu filho tem, procure. Por mais que um médico, você vai em vários médicos e ele diga, não tem. Então, pronto, quando você for em 10 médicos, se ele disser que não tem mesmo, e você vê o comportamento da criança mudando, bem, se não, procura. Muitas crianças são casos de psicólogo, né? Da criança, né? Só caso de psicólogo. Outras não. E tem vários autistas, vários diferentes. Nem todos são iguais, tá, gente? Cada um tem seu mundo. E o que a gente não pode desistir é na primeira palavra, que isso é não, tem seu tempo. Toda criança não tem seu tempo. Não tem, gente. Uma criança de 2 anos. Uma criança de 1 ano não falar mamãe, você já deve procurar algo pra ele. Entendeu? Você tem que notar isso.
Uma criança de 2, 3 anos não se turmar com outras crianças, porque criança ama criança, gente. Meus dois filhos, o Luan e a Bárbara, não podia ver criança que queria brincar. A Bárbara vê uma criança, ela quer dar a mão, ela quer brincar, se chame ela vai. O Pedro não vai de jeito nenhum. Uma criança não gostar de outra criança, ela não é normal. Né? Ela tem algo, gente, ela tem algo. Procure, entendeu? Ser agressivo demais, não obedecer de nenhum jeito, também. E o Pedro, ele tá tendo crise de imperabilidade, imperatismo, uma coisa assim. Ele não, nos cantos ele quer correr, ele não tá tendo noção, gente, o Pedro. Pra vocês terem noção, a gente andava com ele andava na pista solta assim, ó, no cantinho. E eu dizia só pelo cantinho, Pedro, ele ia. Ó o carro, Pedro, ele esperava. Agora não. Ele tá correndo e a gente tem que correr atrás dele, a gente manda ele parar. Para, Pedro, para, larguei um carro, para, Pedro, ele não para mais. Ele fica rindo, a gente tem que correr e pegar ele. Enquanto a Bárbara fica no cantinho dela. Ele tá tendo esse momento, eu segurando ele fica se batendo. E, gente, eu vim compartilhar aqui porque muita gente não acredita que o Pedro é autista. Eu não tô nem aí. Não mentir, tô nem aí. Pra mim, você fica com a sua burrice. Eu digo isso. É pessoas burras e ignorantes. Pessoas assim, burras e ignorantes. Outras não entendem, né? Outros não, que eu também queria entender, a pessoa que está criança agora nova, que nota e não tem coragem de ir atrás por conta disso. A pessoa dizer que a gente tá botando doença, né? E o comédia disse pra mim, parabéns por você ter ido atrás, parabéns por você não ter desistido. É o que eu digo pra você, vá atrás. Ah, meu filho já tem 8 anos, vá atrás. Que você consegue encontrar um diagnóstico pra ele. O caso dele, se ele é autista, se ele não é, se só é birra, se ele precisa de um psicólogo. Gente, psicólogo ele não é pra doido, psiquiatra ele não é pra doido. Quando me disseram que era pra mim pro CRAS, eu não queria, porque pra mim CRAS só era coisa de doido. Mas eu fui, né, e vi que não tem nada de doido lá, não tem nenhum doido lá, né. E foi o psiquiatra que disse pra mim que ele era autista, né. E ainda falta muito pra frente, ainda falta eu aprender muita coisa, ainda falta eu tirar documentos dele, ainda falta eu receber ter mais consulta com ele, acompanhamento, fisioterapias, muita coisa. Muita coisa ainda pra mim entender que eu não consigo entender. Mas a gente vai seguindo, né? E o que eu tenho pra dizer, eu sei que não desiste, gente. É uma criança. A gente diz que não é normal igual as outras, mas é uma criança normal. É nosso filho, a gente vai amar do mesmo jeito. Eu sei que essa daqui vai crescer, o Luan vai crescer, vai ter uma vida normal. O Pedro pode ter, pode não ter, porque tem muito autista também. Já são adultos e descobre depois que tem um filho autista, né? Então, o Pedro pode seguir a vida dele normal e pode não seguir. É por isso que eu penso em não dar remédio a ele, porque eu penso assim, que se ele tomar remédio, ele vai ficar pra sempre. E vai interromper alguma coisa na vida dele. Mas aí eu não sei, né, gente? Só os médicos vão me dizer. Então, depois que ele for acompanhado, se todos os médicos insistir que eu tenho que dar, eu vou ter que dar. Mas com muita dor no meu coração, porque eu não quero dar remédio a ele. E é isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E que se você acha que seu filho não é como seus filhos ou como outras crianças, que ele tem esse mesmo comportamento do Pedro, né? Eu tô falando do comportamento do meu filho, né, gente? Tem crianças que são mais altos, né? O grau. Então, eles vão ter um comportamento bem maior e vai ter outros que vão ter um comportamento bem menor. Né? Sim, barulho, Pedro não se incomoda com barulho, sabe, gente? Ele tem medo só às vezes do fogo. E ele tem medo do mar. Ele não se incomoda muito com barulho, não. De vez em quando ele se incomoda, mas ele não é direto, entendeu? Sei também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E tchau. Tchau. O celular travou, gente. Gente, eu preciso do celular novo, tá bom? Meu celular travou. E é isso aí.